Empreendedores e empreendedoras, sejam bem-vindos ao canal da Celeste. Eu sou a Sandra Mara. Nosso objetivo aqui é que você encontre sempre excelentes informações sobre empreendedorismo. Estão aqui comigo nesse momento, que a gente sempre fala sobre empreendedorismo, as dificuldades, as facilidades, as possibilidades. A Daisy, sempre com a equipe dela, com os parceiros, né? A Gislene e a Débora. Então, sejam bem-vindas aí, meninas, e todas essas pessoas, a gente sempre coloca na descrição as nossas fontes, né, onde a gente vai buscar algumas informações, e as redes sociais dessas pessoas. Então, corre lá na descrição, dá uma olhadinha, aproveita, dá aquele gostei, dá aquele like, né, e se você ainda não está aqui com a gente no canal, por favor, clique, inscreva-se. O que a gente vai falar hoje? Você é uma pessoa boa para conviver? Em casa, no trabalho? Ou você é aquele colega assim, raivoso, fica lá na sua e qualquer pessoa que chega, ou qualquer coisa que não dê certinho do jeito que você pensou, você fica assim, né, com aquela vontade de, sei lá, de extravasar de alguma forma. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, eu trouxe um texto para vocês que fala o seguinte, ó, vou ler. A globalização da economia, decorrente do processo de internacionalização do capital, torna as empresas, de alguma maneira, mundiais, mesmo as que são classificadas como pequenas. Para qualquer empreendedor, é possível captar o cliente de qualquer parte do mundo, usando ferramentas online. Em relação às entregas, as empresas de logísticas também têm se aprimorado em cobrir cada vez mais os territórios. O mundo moderno sempre surpreende e vai apresentando inúmeros desafios ao trabalhador. O uso das tecnologias de informação para o contato com o cliente, novas formas de gestão do trabalho, são alguns dos elementos de sinalização das transformações estruturais que a gente vem vivendo. Estratégias de competição passam por diferenciação no produto e não mais por uma grande quantidade de produtos padronizados. No atendimento aos clientes, a flexibilidade e a organização de respostas ágeis, em oposição à palavra engessamento, capacidade de retorno é imprescindível. A alegação para as vagas que não são ou não foram preenchidas no mercado formal justifica-se pela falta de preparo dos candidatos para acompanhar as mudanças existentes no mundo do trabalho. Por outro lado, empreendedores com CNPJs, que absorvem seus quadros de 1 a 10 pessoas no time, lutam para conseguir bons parceiros de trabalho que viabilize uma junção de forças para a entrega de demandas maiores. Parece que todos desejam ter um número maior de competências, transferindo identidades para um grupo de subjetividade que dão certo. Nesse contexto, as soft skills são um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. E é isso que nós trouxemos para essa conversa. E aí eu vou voltar e vou passar agora para as minhas parceiras a pergunta lá de cima, as perguntas iniciais. Como é que você é no mercado de trabalho? Quais são essas soft skills aí? Como é que vamos ampliar, né, nosso conhecimento sobre essas soft skills? Eu trouxe uma lista para a gente de alguns, mas eu quero ouvir vocês aí nessa primeira pergunta. Vamos lá? Quem vem primeiro? Posso ir. Bom, eu estou pensando aqui como empreendedora, né? O mercado de trabalho que eu estou hoje é o de empreendedora. Então, como empreendedora, eu acho que as que eu mais preciso, assim, diariamente, uma delas é a coragem, porque você precisa de coragem para dar passos todos os dias, né? Para ser ousada todos os dias, poxa, vou bater na porta daquele cliente, coisas desse tipo.
a comunicação, acho que é a soft skill, né? A principal. E aí eu falo não só da comunicação para o público, mas a comunicação, primeiro, a intrapessoal, você com você mesmo, para você se perceber, se entender. Aí a interpessoal, super importante. E a com o público, que a gente acaba sendo exigida também, né? Quando é empreendedora, você tem que estar nas redes, tem que estar falando, tem que estar gravando. E acho que em terceiro lugar, eu colocaria a colaboração, porque é isso, é difícil empreender sozinho, você precisa de parcerias, você precisa de ter várias pessoas trabalhando juntos, você precisa se juntar com parceiros para poder atender um cliente maior. E para colaborar, você precisa se conhecer muito bem para não entrar nos atritos, justamente para. Tudo é meio interligado aí, né? A comunicação acaba sendo bem importante para boas colaborações. Então, tem muitas mesmo, eu estudo um pouco disso, tem, sei lá, muita coisa que é considerada soft skill, mas eu diria que essas três, assim, dentro do empreendedorismo, são as que mais me chamam a atenção hoje. E eu passo Quando para as você vai, meninas. ah, deixa eu só te perguntar, quando você vai nos treinamentos, assim, você ainda encontra aqueles ambientes onde sempre a comunicação, falando em comunicação, a comunicação é truncada? Tipo, parece que está todo mundo assim, não conseguindo. Parece que a empresa tem um grande problema, e quando você vai olhar para o setor, o problema é que as pessoas não conseguem conversar uma com as outras. Sandra, eu arrisco dizer que a comunicação eu acho que é um dos maiores problemas em todos os lugares, né? Na vida. Inclusive quando a gente fala de empresas, né? Eu trabalho bastante com engajamento de pessoas e a comunicação é um problema enorme para não ter engajamento de pessoas, né? Então, os colaboradores não são ouvidos, e aí o que acontece quando você não é ouvido? Você fica ali remoendo e torcendo contra a empresa, né? Quando você não é ouvido. Não quer dizer que o chefe tem que fazer exatamente o que o colaborador falou, mas muita gente ainda não enxerga que é importante você ouvir as várias perspectivas, as várias opiniões, até para tomar uma decisão melhor. Então, a gente fala aí desse líder mais facilitador, né? Que tem essa característica, eu vou ouvir várias opiniões antes de tomar minha decisão, ou antes de fazer algo, e as pessoas que se sentem ouvidas, elas se sentem pertencentes e colaborando. Só que a maioria das empresas ainda não pensa assim, ainda é o top-down, né? Ainda é o hierárquico. Então, alguém decide e quem está abaixo não sabe por que foi decidido. Eu tenho trabalhado muito com empresas em relação à implementação de ESG. E ESG tem uma coisa muito interessante, porque ele é transdisciplinar. Ele precisa envolver todas as áreas da empresa, né? Porque ele fala de ambiental, social e governança. Então, envolve o pessoal do financeiro, o pessoal da operação. E se a pessoa lá da operação, que está na pontinha, que está fazendo a faxina da empresa, não tem noção do porquê que ela tem que separar o lixo, por exemplo, ela vai só ficar com mais raiva de que ela tem mais trabalho para fazer. E é só um problema de comunicação e de sensibilização e de ouvir a pessoa, sabe? Então, eu acho que comunicação é, assim, uma grande chave, uma grande questão em todos os lugares, assim, em todas as empresas. Maravilha. Quem vem agora, então? Falando em comunicação, né? Eu acho também que realmente é um ponto muito difícil, e a gente não aprende assim, né? Não tem um manual de como fazer, como comunicar melhor, né? Então, eu acho que é só na prática e no próprio contexto da vida que isso vai se dando, né? E aí eu acho que é um dos maiores problemas mesmo, porque uma das questões, assim, quando a gente comunica, né? Como que a gente recebe a fala do outro e o que que a gente gostaria que fosse essa fala ou não, né? Então, a nossa reação, às vezes, ela é muito imediata para uma comunicação, seja para dar uma resposta ou seja para não ouvir, assim, né? Porque quantas vezes essa fala chega, quanta porcentagem, assim, da narrativa chega para os ouvidos do outro, assim. E o tempo, né, de processar, porque às vezes a gente está ouvindo
e aí já está ali formulando uma resposta, né? Nem acaba de ouvir ainda, nem chega nem deixa o outro chegar à conclusão para você pensar, processar e aí responder, né? Então, às vezes, essa comunicação, ela é distorcida, né? Eu fico pensando, será em qual ponto que ela é distorcida entre o que sai da nossa boca e o que entra no ouvido da pessoa, né? E não só no ouvido, né? No sentimento mesmo, no impacto, na emoção que atinge, assim. E uma, por falar, respondendo, né, agora, pegando o gancho para responder, assim, eu acho que a escuta é uma dessas habilidades que eu sempre tento ter e aprimorar, assim, porque é um desafio muito grande você escutar o outro, né, de verdade, assim, e sem esse julgamento, essa necessidade de resposta, né? Então, é uma habilidade aí que eu busco sempre estar olhando para ela e estar presente com ela, assim. E eu acho que a confiança, né, também é uma questão que passa aí por essa convivência com o outro, né? Quanto que às vezes a confiança ela é perdida, ela está ali de lado, né? Então, quanto que isso também na relação com o outro a gente deixa de fortalecer os laços mesmo, né? Com medo, com alguma insegurança, enfim. Mas acho que a história faz muito sentido aí para explicar, né, essa questão. Mas, enfim, vai por aí. Benji, fala pra gente o que você tem visto por aí em relação. Porque tudo está ligado a esse tema que é soft skills. Só que quando a gente fala, traz dentro desse nome, né, soft skills, fica parecendo que a gente vai receber uma caixa, né, com as habilidades, e aí a gente vai acoplar essas habilidades no nosso cérebro. E não é assim, né? A gente falou aqui coisas simples, escuta, né? E a capacidade de se comunicar. Então, como é que você está enxergando isso? Como é que você tem visto essa ideia de soft skills, essa fala de soft skills e a prática, né? No dia a dia mesmo, como é que ela se coloca? Então, como colocar isso no dia a dia, né? Eu percebo que essa questão da comunicação, ela virou até meio clichê, principalmente nesses ambientes de empresa, quando se fala, tá faltando comunicação, e quando eles falam faltando comunicação, eu super concordo com isso, só que isso é entendido quando é reclamado, vamos supor, né? Quando se traz essa demanda, é muito assim, eu preciso falar, eu preciso, né, colocar para fora. E aí entende que comunicação é oratória, eu preciso falar bem, e aí não acolhemos essa questão da escutatória, o quanto é importante também escutar. Ah, mas o meu chefe, né, o meu gestor, ele não me ouve. Ok, realmente, né, a gente vive numa cultura onde nós não fomos e não somos orientados, estimulados a se colocar. Nós que somos aí da área da colaboração, todas nós sabemos a dificuldade que é participar, né? Se posicionar. Então, à medida que é difícil a gente fazer isso, como nós vamos ser ouvidos também, né? Então, em algum momento, nós precisamos ser ouvidos. Então, se isso não acontece, como que eu me posiciono para ser ouvido? Então, hoje eu tenho jogado essa pergunta para a equipe também, quando eu atendo a equipe. Ok, o seu gestor, ele não é perfeito, e ele tem uma falha, ele não está te ouvindo. E o que você tem feito para ser ouvido? E a gente tem percebido aí nos movimentos sociais o quanto agora eles estão dizendo assim: olha só, vocês vão ter que me aturar, vocês vão ter que me ouvir, agora vai ser assim. Eu estou aqui e me enxergue, me veja, me escute, né? Então, está precisando também esse lugar de
eu quero colocar o que eu sinto, quem eu sou, o meu negócio, o que eu acredito. Agora, como colocar isso de uma maneira, né, assertiva? Como usar essa comunicação de forma assertiva? Então, essa busca do equilíbrio aí na comunicação é que são elas. Eu percebo assim que se eu fico ali praticando demais a escuta, a escuta, a escuta, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Chega uma hora que eu fico com excesso de paciência, que é uma ótima soft skill, tá? Sensacional a paciência, mas o excesso da paciência, ela também me tira da ação, da realização, porque eu fico ali tão paciente, tão aguardando, tão acolhendo, que aí na hora de eu realizar, na hora de eu ir lá prospectar, como a Deise colocou, bater na porta do cliente, eu fico ali refinando, não, vamos esperar o melhor momento, vamos, aí fica postergando, aí eu procrastino. E aí fico esperando a melhor forma, o meu melhor site, o melhor jeito para poder propor alguma coisa. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí, dentro dessa comunicação. Que comunicação é essa? O que que eu quero comunicar? E como eu vou levar isso? Em que tempo? Enfim, é bom a gente ir trazendo essas reflexões para a gente também não entrar aí nesse campo da sereia, se é que eu posso usar esse termo, sabe? Mas já que virou tanto clichê, como que eu aprendo com isso? Né? E como aplicar isso no meu dia a dia, no meu negócio, da forma que eu entendo que é melhor para mim. Vocês falaram uma coisa interessante, né? Alguém falou assim, não, a comunicação não está no manual. E, de repente, deve estar no manual, né? A escutatória, como a Gislaine trouxe, a comunicação em si, o fato de se comunicar. Quando a gente pega a literatura sobre soft skills, comunicação está sempre ligado à clareza da forma de falar e à honestidade do que falar, né? E geralmente, quando a gente faz pesquisas, a comunicação nunca é falha nossa, é sempre falha do outro, né? Não me escutam, não, eu não consigo ter acesso à fala. Isso para o empreendedor também, né? Quantas vezes eu estou atendendo empreendedor e aí como é que faz para vender um pouco mais? Como é que faz para você chegar mais ao seu cliente? Mas não tem jeito, eles não leem. Não tem jeito, eles não abrem o meu e-mail, né? Não tem jeito, eu não consigo na feira. Agora a gente voltou ao presencial, né? Dos grandes eventos, das feiras, né? O cliente não quer, ele não quer ser abordado, ele fala que está dando uma olhadinha no meu produto. E a comunicação está tudo ligada a isso. Como é que é essa comunicação com clareza, com honestidade? Né? Tanto você não ser passivo, no sentido de ficar ali ou paciente, só absorvendo, né? Ou só não, né? Absorvendo. E também não ficar raivoso, como a gente falou no início aqui, né? Da fala, da nossa fala. Porque às vezes você se coloca num lugar também de raivoso. O que eu chamo de raivoso? Eu tenho participado de alguns movimentos que eu tenho que fazer um papel de conectora das pessoas. Fica a pessoa A na salinha 1, a pessoa B na salinha 2, por exemplo, isso independente de ser empreendedor, independente de ser funcionário. E quem está na salinha 1, a pessoa que está na salinha 1, ela está completamente convicta do que ela está falando, do que ela está pensando, de que a posição dela é a posição correta. E B e sala 2, idem. E não existe um comunicar, uma clareza ali. Cada um se fecha na sua razão e não consegue conversar. Isso acontece com a gente em diversos níveis. E uma das coisas que o empreendedor precisa para destravar o seu próprio processo é não se fechar nas suas certezas, na sua razão, né? Apesar, né, de você ter ali todos os elementos, talvez você esteja fazendo uma leitura não muito clara, né, e não muito honesta, porque às vezes a gente não pensa o que a frase da parte teórica
né? Se você for pegar qualquer texto na internet agora e ler sobre comunicação, soft skills e comunicação como soft skills, está lá essas duas palavras, clareza e honestidade. Como é que você está lidando com a sua clareza? Como é que você está lidando com a sua honestidade? Né? Então, fica aí para todos nós pensarmos sobre isso, porque é um movimento que ele é contínuo. Não é assim, agora eu vou ter clareza, agora eu vou ter honestidade. Né? É um movimento que vai o tempo todo aí com você, certo? A outra soft skills que eu sempre vejo, gente, é a gestão de tempo, capacidade de administrar o tempo. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês lidam com essa soft skills? Vocês são ótimas gestoras de tempo? Conta aí para mim e conta como é que vocês estão vendo isso no mercado. É um desafio, né? Parece que o tempo está passando tão rápido. Olha, vou dizer que eu faço o melhor possível nessa, viu, Sandra? Não que eu sou ótima. Pelo menos nesse momento que eu tô investindo tempo num projeto novo, eu estou trabalhando muito, assim, mais do que eu deveria e sacrificando um pouco da minha qualidade de vida. Porém, tem aquele aspecto, estou investindo em um projeto novo e vai ser uma dedicação por um tempo, né? Mas a gestão de tempo é uma questão. E todo mundo foi trabalhar em casa, ou seja, economizou tempo de trânsito, economizou tempo em algumas coisas, mas parece que a gente rapidamente se adapta a novas formas e se você precisa sair, já corta tempo de outras coisas, né? Então, essa gestão de tempo eu vivo tentando várias técnicas, aí eu preciso fazer um curso com a Débora. Mas vivo tentando várias técnicas, Pomodoro, tenho sempre as coisas estão sempre na agenda, as listas e tal, mas é desafiador, sempre sobra coisa na minha lista. E nas empresas também, né? A gente acaba, aquela matriz clássica lá acho que é Eisenhower, né? De prioridade, importância, a gente acaba muitas vezes ficando só no que é prioritário, urgente, urgente, urgente. Às vezes vai um pouquinho lá no importante, tem muita coisa que fica para trás, né? Parece que tem muita Muito bom. coisa. A Deise falou de duas ferramentas, né, aí que ajudam nesse processo do tempo. E você, Débora, que trabalha com isso, a Gislene, que já abriu o microfone, quer trazer para a gente aí Eu acho que eu vou falar só um pouquinho para passar para especialista depois, né? Acho que é legal. Boa. Então, deixa eu dar só meu pitaco aqui. Eu acredito que eu estou naquele nível assim, eu já saí da não aceitação já, né? Daquele lugar de reatividade, não tenho tempo para olhar para isso, eu já sei, né, que o meu dever de casa não está feito, mas eu já tenho consciência de que isso é importante, que existem ferramentas, e principalmente que gestão do tempo é uma questão muito, muito mais de autorresponsabilidade e comportamental do que essa coisa de que as pessoas, às vezes as empresas vão contratar, e já aconteceu de eu ser contratada, né, para dar alguns treinamentos, umas palestras nesse sentido, que o coaching vive também ativando isso, né, nos ambientes, nas organizações. E eles esperam uma fórmula mágica, sabe? Você jogou ali no Excel uma planilha, apertou Enter, pronto, está tudo lindo e maravilhoso. E se isso não acontece daqui de dentro, né, de você se reconhecer, mais uma vez aquela palavrinha que eu adoro trazer, de autoconhecimento e tal, não vai fluir. Então, muita gente sai, às vezes, até com raiva, né? Como você trouxe aí, raivoso do processo. Por quê? Porque ele estava esperando uma coisa e quando chega lá é uma que diz assim, eu vou dar uma de mestre dos magos, a resposta está dentro de você. Né? E essa pessoa precisa ter a clareza, né, que você acabou de trazer, quais são as suas prioridades, por que você está se colocando tanto à disposição do outro, dizendo tanto sim para o outro, e isso daí está interferindo, né, no seu tempo, nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, tudo isso daí, quando eu começo a olhar o meu comportamento e o quanto isso impacta nos meus resultados aqui, né? E eu acabo não priorizando certas coisas em função de outras, aí eu vou fazendo reflexão. Agora, o que eu preciso mesmo é colocar mais em prática.
Então, passo para você aí, Débora. E assim encerro minha fala em gestão do tempo. Ai, gente, olha vocês. Bom, acho que a gestão do tempo ela é desafiadora para todo mundo, né? E nem eu estudando e adorando esse tema sou a melhor para fazer essa gestão também diariamente, né? Eu acho que ele entra muito nesse lugar aí que a Gi colocou, de você se autoconhecer mesmo, porque só assim você vai ter essa confiança e esse entendimento do seu tempo, né? No meu trabalho assim de gestão do tempo, uma das coisas, assim, da minha parte, eu vou falar de dois lados. Do meu lado, o que eu tenho vivido é o desafio em estabelecer a medida das coisas, a carga de coisas que eu dou conta, o limite de trabalho que eu dou conta, que é sustentável de verdade, assim, para o meu próprio estilo de vida, né? Então, assim, achar essas medidas e continuar, né, trabalhando e desenvolvendo isso é, nesse limite aí, né? Nesse lugar que me deixa em paz, digamos assim. E no trabalho, né, quando eu faço esse processo de consultoria assim, com as pessoas, uma coisa que eu vejo é justamente isso. Essa dificuldade em falar, olha, calma, porque a gente faz uma projeção de olhar para a sua vida, né, para esse futuro, para esse tempo que você ainda tem, e aí a dificuldade entre a pessoa entender que o presente dela não é esse futuro é muito difícil, porque a ansiedade, então uma coisa que eu ouço muito como feedback, às vezes é assim, esse processo de olhar para a gestão do tempo está me gerando ansiedade, porque eu já quero estar lá na frente, né? Eu já quero concluir os meus 50 anos de vida que eu estou olhando aqui, por exemplo, né? E aí é uma habilidade aí que eu estou buscando aprender para estar junto com esse outro, né? E falar, olha, não, calma, né? Existe um caminho aqui, existe muitos degraus, e aí existem muitas outras habilidades que a gente precisa aprender para chegar onde a gente quer, né? Onde a gente projetou ali. Porque assim, não é, aí eu quero ser, sei lá, eu quero fazer um doutorado em outro país. E aí eu preciso ainda aprender a língua, eu preciso, né, estudar e criar o projeto. Então, assim, não é só esse lugar que você quer chegar, né? É todo o caminho, e aí você vê o tanto de trabalho, né, que tem. E aí você se perde também nesse lugar do eu não tenho tempo para fazer tudo isso, ou então não vai dar tempo de fazer tudo isso, né? E entra nessa contradição que é muito louco. Então é um desafio constante, assim, mas que a gente tem que aprender a respirar. Eu acho que, assim, gestão do tempo e respiração. Vou colocar agora esse paralelo aqui, porque não tem outro jeito. Gestão do tempo, outro dia a gente até, eu acho que a gente fez um post, quem inventou a pressa? Né? Quem inventou a pressa? Por que essa pressa? Por que a gente acha que a gente tem que viver no futuro e não no presente que se apresenta, ao qual a gente escolheu em algum momento do passado, que já foi de alguma forma o futuro desejado? Sabe? Por quê? Por que isso? Por que essa incoerência? Porque não estou ligada ao meu propósito. Porque ainda não sei qual é a minha missão. Porque ainda não tracei quais são os valores que me representam. Porque ainda não cheguei lá. Que lá é esse? Né? Quando a Gislaine traz essa coisa do autoconhecimento, eu fico pensando muito sobre isso, assim,
Porque às vezes você já tem um negócio, você já está empreendendo, você já está trabalhando dentro de uma empresa, mas você ainda não se respondeu o porquê, sabe? Então, por que que você inventou essa pressa para você? Que pressa é essa? Que ideia de pressa é essa que faz com que você ache que está mais gostoso lá no futuro, que ainda não se materializou, não está acontecendo, do que aqui, nesse presente onde você está? Sabe? É realmente assim uma coisa que a gente precisa investir tempo, sabe? É filosofia mesmo, assim, de vida. Investir tempo nessa resposta para os adultos aí, né? Porque a gente não tem esse manual, não tem isso na escola. E os autores que, porventura, pudessem trazer algum alento a esse raciocínio, porque já passaram por isso, geralmente não são lidos por nós. Então, acho que é uma dica, né, aí nessa gestão de tempo. A gente fez uma listinha, tá, gente? A gente tem aqui uma listinha que a gente está seguindo, porque todo mundo gosta de 3 maneiras de não sei o quê, 10 maneiras de não sei o que lá, então nós fizemos uma listinha também. Então, o terceiro item que a gente trouxe aqui foi solução de problemas, né? Se aprimorar, se apropriar das adversidades e resolvê-las com objetividade. Então, solução de problemas dentro de uma ótica mesmo de se apropriar dessa adversidade que está acontecendo. Estava sentado quieto no seu campo, da sua empresa, né, do seu departamento, do seu setor, e de repente chega uma adversidade para você. Você se apropriar dela e resolver com objetividade é uma soft skills. Como é que é isso para vocês, meninas? Como é que vocês verificam isso? Como é que vocês veem isso assim no dia a dia? De repente, alguém quer trazer um exemplo desse. Existe uma dificuldade em se apropriar dessa diversidade quando ela vem, porque a gente tem um procedimento e gostaria que tudo andasse certinho no lugar? Tipo, o pneu não pode furar nunca, porque senão acabou meu dia? Como é que é isso? Interessante, né? Estava pensando que solução de problemas tem muito a ver com outras soft skills, como, por exemplo, adaptabilidade, criatividade, proatividade, né? São outras soft skills que são relacionadas com essa que você está falando. E eu acho assim, pensando no cliente, as coisas dão errado. Eu trabalhei na área de logística, gente. Só existe coisas darem errado, porque quando tá certo, ninguém fala, nossa, que legal que o avião chegou a tempo, a carga foi entregue a tempo. Só acontece problema, porque é só quando dá errado que o cliente vai, né, gritar e tal. Então, acabei aprendendo lá que a melhor coisa é você solucionar rápido, dar um retorno rápido para o cliente, né? Mesmo que a coisa está dando errado, mas você não deixar de se posicionar, de falar, estou fazendo melhor, estou fazendo isso, contar as ações que você está fazendo. Então, esse tentar resolver o problema rápido, né, é bem importante pensando no lado do cliente. Muito cliente deixa uma empresa porque não teve atenção, né? Não foi colocada atenção na questão dele. Agora, juntando isso com a questão de gestão do tempo, para a gente solucionar bem problemas, eu acho que a gente precisa, às vezes, não adianta você ficar dentro do problema tentando solucionar. Você precisa, às vezes, sair um pouquinho, respirar e tomar um café, dar uma volta, conversar com alguém, dividir essa perspectiva com outra pessoa que pode te dar uma ideia. Isso traz ampliação de ponto de vista, isso traz um pouco mais de criatividade, né? E se a gente ficar ali em cima do problema querendo resolver, a gente não consegue. Pelo menos isso é o que eu experimento. Então, às vezes, eu preciso de uns minutinhos de respiração para responder a um problema, mas sei da importância de você também procurar resolver rápido, né? Essa nova filosofia das startups, erre rápido para acertar rápido, mas não fica ali chorando do problema, dentro do problema, né? Tenta sair, ver o que deu errado e vamos em frente, assim que eu vejo. Pegando o gancho e já reforçando o que você falou, eu vou dizer que, assim, nos ambientes empresariais, quando eu vou tratar esse assunto, que é solução de problemas, eu uso uma tecnologia ultra mega avançada, sabe? Como é que eles falam aí? Uma potência
além do limite do Vale Profundo, chamada criatividade, que é o que você falou, né? E ampliando escuta, abrindo espaço para os envolvidos. Você falou aí, vamos pedir ali, vamos ouvir um colega. Muitas das vezes a resposta está dentro de casa, só que aquela pessoa ela não é consultada, né? A pessoa principal daquele processo, ela faz não só parte, como ela domina o assunto, mas ela não é dada a ela escuta, tomada de decisão, né? E aí, como que a gente quer avançar, quer resolver um problema que precisa ser... É que, na verdade, dentro de acordo, a gente precisa sempre estar atualizando, né, os fatos, o que vai acontecendo. Porque se a gente não atualiza, e quem está envolvido precisa fazer parte disso e também trazer a voz, né? Então, dentro das minhas dinâmicas, abrir espaço, promover a criatividade para poder remover isso daí, né? Sair daquele lugar de caixinha, de estar sempre no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas perguntas, buscando sempre as mesmas respostas, vamos buscar ali no livro, no manual tal, e está do seu lado a resposta, muitas das vezes. Bom, pegando esse gancho aí, então, né, eu acho que essa questão da solução dos problemas também, muitas vezes é um problema, porque existe esse lugar, né, do culpado, do errado, né? Então, assim, olhar para esse problema, como que a gente olha para esse problema, né, com uma outra visão, assim, como o que ele ensina ou o que aconteceu, como é de fato, né, assim, sem colocar emoções sobre ele ali, né, como que a gente busca essa solução de uma certa forma, assim, um pouco mais com tranquilidade, né, e sem tanto se envolver ali, assim. Eu fiquei lembrando aqui de uma coisa que a gente ouviu muito na Flux, que é esse lugar dessa cultura, né, que a gente tem do reclame aqui e não temos do solucione aqui, né? Então, assim, como que a gente, muitas vezes também, a nossa visão, a nossa atitude está sempre voltada para olhar e deixar os nossos olhos sobre o problema, né? E não, como a Daisy disse, fazer esse distanciamento, assim, e ver quão pequeno ele é, porque eu acho que também é isso, com o tempo ele vai diminuindo tanto que depois ele fala assim, gente, mas isso foi um problema, porque isso não é nada, né? Então, assim, na hora, no momento que acontece, vem essa quebra, né, da sua estabilidade mesmo ali, do que você esperava, mas como que a gente, né, faz essa passagem aí dessa mudança de tudo que aconteceu e olha com isso com um pouco mais de distanciamento mesmo. Eu acho, para mim, uma das coisas que funciona é dormir. Se eu tenho tempo, né? Deixa eu dormir, que aí eu dormindo no outro dia eu vou dormir sobre o problema ou deixar ele ali para realmente sair. E aí no outro dia eu já consigo entender um pouco mais, assim, melhor qual que é o problema e como que eu vou solucionar. Mas eu acho que é também outra coisa que só quando acontece que a gente vai ver como vai acontecer, né? Também não tem uma previsão, assim. Mas é isso. Maravilha. Sandra, deixa eu pegar essa fala da Débora, por favor, rapidinho. Claro, claro. Sim, você falou do reclame aqui, e eu estou passando por um processo, né, que eu achei interessante. Eu comprei pela internet numa empresa que ela não está sendo bacana comigo, tá? Já tem mais de um mês e ela não me entregou o que eu comprei. E aí eu estou de maneira amigável, trabalhando as soft skills da paciência, da comunicação, do relacionamento, a parte toda, né?
E estou lá, tentando, e a empresa chegou a um ponto que ela começou a me ignorar, tipo assim, eu prefiro cliente mais chata, sabe? Essa cliente, gente boa aí, eu acho que eu não estou gostando dela, não, vou largá-la de lado. Ah, aí eu falei, gente, e agora? O que que eu vou fazer? Né? E aí eu fiquei tão perdida, porque eu fico nessa de querer conectar, que eu nem pensei assim, como que eu faço para buscar os meus direitos? Eu nem me veio a cabeça o Procon, né? E aí um amigo meu falou, Gislene, você pode ir no Procon ou no Reclame Aqui. Eu falei, gente, claro, Reclame Aqui. Fui no Reclame Aqui. Aí fui lá, fiz um textão, anexei e tal. E foi dito e feito. Eu fiz o Reclame Aqui no dia 2, agora do dia de finados, né? E no outro dia, a empresa já se manifestou, veio para mim, e agora parece que vai chegar amanhã o meu produto. E aí eu digo para você, eu concordo plenamente com o que você está falando. E eu acredito que esse é o mundo ideal. Mas ainda estamos num formato, numa cultura dessa, né? Comando, controle, certo, errado, que infelizmente só funciona para algumas mentalidades, se for dessa forma. E eu me senti mal, sinceramente, eu falei, gente, eu não queria que fosse dessa forma, mas eu também não posso ficar lesada nisso. E aí eu tive que ir para esse lugar. E te confesso que é um exercício não muito gostoso, não, tá? Não é fácil. Porque eu quero ir para esse lugar, né? De ser empática, compassiva, mas eu estou num ambiente que também exige de mim um posicionamento, firmeza, uma assertividade. E é nesse trânsito aí, é nesse equilíbrio que eu vejo que a gente precisa se atentar sem ser violento ao mesmo tempo. Sim. E aí também, acredito eu, assim, pensando sobre a sua fala, que não necessariamente utilizar as ferramentas que possam te trazer a solução seja agressivo, sabe? Quando a gente fala nessa melhoria da comunicação, se você utilizou a ferramenta, né, do site Reclame Aqui para poder colocar a sua posição, e ele colocou a situação dentro de um procedimento, provavelmente, que começou a chegar nas pessoas que efetivamente resolvem, né? Porque tem dois lados aí. Pode ser uma questão interna, onde o procedimento passe realmente, eles talvez estão acostumados com esse contato com o Reclame Aqui, que eles não estavam entendendo a sua leveza num contato direto. Então, já estruturou a empresa toda ali no Reclame Aqui. Então, a pessoa que resolve, né? Essa coisa que a gente falou aqui, ó, da solução de problema, a pessoa que se apropria dessa diversidade, dessa não conformidade, ela está ali pelo canal do Reclame Aqui. E quando não está no outro canal, acaba sendo pulverizada e a pessoa mesmo que está recebendo a reclamação não está preparada para poder receber essa reclamação. Ela está Exato. ligada É exatamente isso. ela está ligada ao atendimento, ela está ligada à parte, digamos, à parte que lhe cabe nas vendas. E aí a gente já entra, inclusive, na quarta, que é flexibilidade e adaptabilidade, né? Que é o ser humano ser adaptável. Então, essa pessoa que estava te recebendo, que está ali ligada, talvez, nas vendas, né? Ela não está entendendo que uma não conformidade na venda também é a responsabilidade dela. Talvez a solução para ela fosse, Gislene, você é uma cliente maravilhosa, a gente não quer te perder, você faz uma gentileza para mim? Você abre um chamado no Reclame Aqui, que é lá nesse canal que a gente costuma resolver as nossas coisas? Claro, ao invés da gente, aí a gente volta para a primeira, que é a comunicação. Como é que cada um de nós, no nosso setor ou na nossa empresa, a gente coloca a comunicação fluir, né? Ela caminhar, ela andar no melhor espaço para que ela se resolva. Às vezes é isso. Eu sempre falo o seguinte, Exatamente isso, Sandra. às A vezes as empresa, pessoas ó, o falam Reclame Aqui virou um departamento dessa empresa, porque ela está que não lotada de chamados e ela responde. Olha pois isso, é, ela está com pois é, todas as reclamações respondidas. Então, ao é, invés dela ter um é. call center, ela está lá com, ela usou o Reclame Aqui para ser o departamento dela, entendeu? Mas ela Exato, resolve, pelo que exato. eu estou vendo.
Exato. E às vezes, nem o próprio gestor dessa equipe de venda não age com uma comunicação clara e honesta. E a gente já falou aqui também. O que é clareza e honestidade? É falar para a equipe dele mesmo: olha só, a gente não está conseguindo resolver as não conformidades dentro da empresa. Então, quando você não conseguir resolver, foi ali até o item 4 do manual de atendimento ao cliente, não resolveu, nós vamos passar a resolver pelo Reclame Aqui, tudo bem? E está tudo certo. O importante é que a gente tenha clareza e honestidade na comunicação, porque senão ela não se resolve por si só, sabe? É aí que as coisas, os problemas começam a acontecer, porque você deixa guardado o problema num passado e ele aí está sempre voltando para o seu presente e está, de repente, te atrapalhando a conduzir o seu futuro. Lidar com pressão, por exemplo, é outro item que aparece aqui na nossa lista, ser mais leve na rotina, mesmo com imprevistos e solicitações de última hora. Isso é importante, importantíssimo, e acontece, porque às vezes a gente não quer colocar na nossa lista ali de soft skills e de habilidades, né, de habilidades que a gente quer, só que isso já acontece. Você está ali naquele setor, você está na sua empresa, por exemplo, uma pessoa que abre uma empresa de algum tipo de produto que sempre é comprado em cima da hora. Ela tem que trazer para a realidade dela que vai chegar um pedido para ela em cima da hora. Né? A Deise falou de logística. Logística é uma festa, né? É uma festa de questões, né? As pessoas que trabalham em logística geralmente até acham estranho quando tudo fluiu, né? Será que está tudo certo mesmo? Será que foi tudo entregue a tempo e hora, né? E aí vem uma outra coisa, a colaboração e a solidariedade, né? A capacidade que a gente tem de trabalhar em equipe não é uma simples fala, gente, não é uma simples frase. E mesmo para o empreendedor, mesmo para o microempreendedor individual, ele tem a sua equipe, os seus fornecedores são equipe, né? Ou a pessoa que entrega para ele faz parte da equipe. Ela não está ali dentro de um departamentalizada, né? Mas ela faz parte, a sua colega de trabalho que faz, você faz os vestidinhos lindos, aí a sua colega faz o arquinho, se não tiver uma comunicação clara, honesta, né? Se não tiver essa colaboração, essa solidariedade, as coisas não fluem, né? Então, como é que a gente lida com isso? E aí, meninas, eu já vou pedir para vocês as considerações, porque a gente já vai aqui para quase uma hora, né, de fala. Então, as outras duas que a gente listou, né, na nossa listinha aqui de soft skills, também tem autoconfiança e a capacidade de suportar críticas, né, que tem a ver com esses itens que eu fui lendo, que, né, eles estão ligados ao outro, né? Se você trabalha bem em equipe, se você é solidário, você acaba tendo autoconfiança, né? Você sabe o que você faz, porque você recebe bons feedbacks. Então, só que por outro lado também, como é que é essa capacidade sua de receber críticas? Você consegue encaminhar? Você não consegue encaminhar? Como é que vocês têm visto esse processo, trazendo aí, muito bom esse exemplo que a Gislene trouxe para a gente? Quem vem? Deixa eu ver. Foi tanta coisa, Deixa eu foi tanto fechar, assunto então. junto que agora eu tô até confusa. Não, eu achei que esquentou esse assunto. Esse assunto merece até uma parte 2. Eu acredito que ele é bem profundo, né? Provocativo, enfim. Eu fiquei com vontade de falar muitas outras coisas, né? Por exemplo, isso que você trouxe aí, né? Que como que eu lido com o feedback, né? Com o que é dito para mim, e às vezes eu não estou preparada para ouvir, ou aquilo eu desconheço tanto que eu rejeito. Isso daí eu percebo demais nos cargos de liderança, né? E que é uma soft skill muito importante. Percebo em mim também, como não falar de mim, claro, que é difícil realmente. Mas fazer o exercício, puxar para si, vem aí uma sugestão, né, do meu desafio, mas que eu busco experimentar. Porque se eu quero apoiar outras pessoas, quero estar, de alguma forma, facilitando algum processo, essa soft skill ela é de extrema importância,
né? A gente conseguir, isso está totalmente ligado à flexibilização, por exemplo, né? Como que eu vou promover um ambiente criativo se eu não flexibilizo? E como que eu vou flexibilizar se eu não aceito ouvir o que vem do outro? Então, está tudo muito ligado. Essa é uma provocação, né? E eu acredito que é um grande passo para quem busca trabalhar as soft skills e ser líder, porque líder todo mundo é de alguma forma, mesmo que você não seja na sua empresa hoje líder, você tem a autogestão da própria vida, da saúde, dos filhos, na igreja, no sindicato, onde você está atuando hoje. Legal. Juntando com o que a Gi falou, eu acho que se colocar nesse lugar de colaboração, né, que a Sandra citou ali, é muito importante para desenvolver soft skills, porque ele liga com várias coisas, né? A colaboração exige o ambiente de confiança para que você se sinta à vontade para colocar sua autenticidade, sua singularidade, exige muito da comunicação, de você se autoconhecer para não espelhar no outro, e daí comunicar de um jeito efetivo, né? Que não seja nem carregado de um monte de emoção desnecessária, que você já reconheceu antes, que você trabalhou. Então, acho que tem essa riqueza de coisas que você aprende quando você se coloca em colaboração. E pensando no empreendedor, né? A Sandra bem disse aí, contador. O nosso contador, a gente está ali todo mês falando com ele, um parceiro, um autônomo que vai fazer um trabalho com você. E hoje em dia tem essa tendência aí das comunidades, né? Da gente estar mais trabalhando junto, de se juntar aqui, posso fazer um trabalho com... Seria ótimo, aliás, nós fazermos o trabalho nós quatro e assim por diante, e isso acaba desenvolvendo a gente muito, né? Acaba trazendo mais à tona. Como é que você acha esse lugar de equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio da comunicação, de tanto escutar como falar, como o equilíbrio de quanto eu trago da minha autenticidade, quanto eu ouço o outro e integro o que o outro está falando, os pontos de vista, que olha como é rico aqui a gente se ouvindo e ampliando pontos de vista. Então, acho que tem uma riqueza incrível aí, e a gente está vivendo um mundo em transição muito grande, né? Então, a gente tem empresas que vão de A a Z, né? Da mais hierárquica, antiga, para as mais modernas e diferentes. Então, a adaptabilidade também que Sandra citou antes é uma coisa assim, que a gente precisa o tempo todo nessa vida atual, né? Até quando entrou a pandemia, todo mundo precisou se adaptar. Saiu a pandemia, todo mundo vai se adaptar de novo, o mundo mudou. Então, é uma exigência, né? E o ser humano tem como é que fala, comportamento natural resistir à mudança. Então, é um esforço. Por isso que eu acho que eu comecei falando de coragem. Você precisa de coragem para mudar também, para se abrir para as mudanças, né? Para se abrir para o novo, para experimentar outros pontos de vista. Bom, estou aqui pensando como que, pelo menos para mim, esse lugar do lidar com a crítica está muito associado a crescer, assim, porque às vezes eu tenho duas vertentes. O lugar, quando eu recebo uma crítica, assim, o lugar de ponderar de quem vem desse lugar de assim, o quanto essa pessoa que está me criticando, né, que está colocando esse ponto de vista sobre mim, assim, tem essa autoridade, digamos assim, na minha vida, de entender a minha história, e aí eu valido esse lugar do que eu recebo. E esse outro ponto de quando eu recebo essa crítica que eu falo assim, olha, realmente, olha, nunca tinha, né, atentado tanto a isso, assim. E quando é esse lugar, eu sinto uma potência, assim, de, nossa, eu quero começar agora, né, a melhorar, eu quero começar agora a buscar outras alternativas, a realmente, né, olhar para quem talvez sabe mais e possa me ajudar, assim, como que isso me desperta também. Mas é um desafio, né, muito grande, e eu acho que também entra nesse lugar da nossa maturidade mesmo, né, com a gente mesmo, assim, como que a gente respeita, né, essa crítica que a gente também acolhe,
e como que a gente faz nessa mudança mesmo. E aí também acho que está super associada a essa questão da autoconfiança, porque quantas vezes quando a gente recebe a crítica, a nossa autoconfiança ali não é um pouco abalada, né? De, ai, nossa, será que isso foi só uma falha e vamos buscar a solução? Ou, né, se isso realmente, assim, gera um impacto muito maior e você quebra, né, ali um pouco do que você achava que era, né? Então, entra também nesse lugar das nossas certezas, né? De quanto às vezes a gente se conhece, mas ok, tem um espaço ali para incerteza de mim também. Então, acho que é uma dança mesmo, como a gente falou, tudo se costura, parece que vai, a gente falando aqui, parece que tem eu comecei falando desse não manual, né? Mas agora realmente, igual a Samir falou, acho que é muito possível da gente ter um manual de, olha, se aconteceu isso, vai para cá, se aconteceu isso, pode ir para cá. E como que a gente vai se guiando, né? Muito bom. Podem contratar a gente, tá? Qualquer uma de nós está apta a fazer. Aproveitando o gancho, esse manual aí. E qualquer coisa a gente faz as 4 juntas, que aí cada uma traz a sua visão também e trabalha em colaboração aí. Bom, o que eu peguei da fala da Débora? Débora, na fala anterior, ela falou dessa questão, quando tem alguma coisa, de repente é melhor dormir e deixar para resolver depois. A gente sabe que às vezes não dá, né, para deixar para resolver depois o que precisa ser resolvido. Mas às vezes o seu incômodo sobre aquele procedimento, aquele processo, aquele item dentro da sua empresa, dentro do seu empreender, ele pode ser pensado, o incômodo em si. Então, separar aí, sabe, o que precisa ser resolvido. Nossa, eu não queria mandar esse produto azul para o cliente, eu vou ter que mandar. Não liga para o cliente, resolve com ele, manda, né, o azul, manda o amarelo, manda a cor que tem, e depois você verifica como é que isso não acontece mais, como é que no seu estoque, como é que não falta mais no seu estoque. Então, a gente também talvez seja um caminho aí, essas questões, essas não conformidades, serem resolvidas aí em 2 planos, né? Uma que a gente precisa resolver na ação, rapidamente, uma coisa que realmente precisa dormir para pensar, né? Buscar mais informações, buscar um caminho mais estruturado. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que vocês falaram que a capacidade de trabalhar com pares vai gerando soft skills. Por quê? Porque você não tem um nível hierárquico, né? Você não está ligado aí a um chefe, daquela história do tenho que obedecer, não tem jeito, né? E você não tem um subordinado. Então, quando a gente trabalha, por isso que o empreender, ele desenvolve tanto as pessoas, né? Desenvolve tanto as habilidades, as soft skills, né? Porque você trabalha com pares, então você não pode simplesmente se furtar a conversar, porque senão você perde o negócio, você perde o parceiro, você perde o cliente, e você está ali de frente, então você começa a observar isso mais de perto. Então, trabalhar com pares, de repente, aí é um bom caminho. Tá? O termo soft skills já existe há bastante tempo, desde a década de 70. Se você está aqui com a gente, está falando assim, nossa, é uma novidade, é mais ou menos, uma novidade da implementação. Ele se popularizou em 95, com o escritor Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional. Ao longo dos últimos anos, vários autores têm discorrido sobre o tema e muitas são as definições e listas sobre as principais habilidades pessoais, né, que a gente tem que colocar aí, às vezes, não hierarquicamente, a primeira, a segunda, qual a mais importante, né? Então tem muita coisa para você ver. E, para além do que são as soft skills, como você faz, né, para comprar, para adquirir, para conseguir as suas. Tá? Quando eu digo comprar, é buscar um curso, buscar uma consultoria, né? Conseguir é você estar ligado ali seus pares e desenvolver você se auto-observando também, não só através da sua capacidade de se auto-observar, mas como todas nós trouxemos aqui em alguma das nossas falas, de fazer essa troca com os pares, com pessoas que estão ali ligadas e principalmente com os problemas que vão acontecendo. Vou agradecendo, Deise, Débora, Gislene, obrigada por vocês estarem aqui comigo, fazendo esse momento.
né? Se inscreve no canal, tá? Se você quer receber, a gente não tem um canal para postar muitas coisas, a gente vai fazendo um trabalho um pouco mais pausado, dentro da nossa gestão de tempo, né? Dentro do que a gente realmente sente de vir falar para vocês, de vir trocar com vocês, mas a gente quer muito estar aí crescendo também com esse trabalho. Tá certo? Obrigada por vocês estarem conosco e até o próximo movimento, até o próximo momento, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, meninos.